A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Um policial morto. Então eu acho que vocês tomaram na tarraqueta, porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha-redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psicocibernético. E em Pacífica... Pacífica continua sendo pacífica. Esse foi o seu mano, o Stan. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. Cyberpunk 2077 é um jogo eletrônico de RPG de ação desenvolvido pela CD Projekt Red e publicado pela CD Projekt. A história do jogo é ambientada em Night City, um mundo aberto situado no universo fictício de Cyberpunk. Ele é jogado a partir de uma perspectiva em primeira pessoa, com os jogadores controlando um mercenário personalizável conhecido como V, que pode adquirir habilidades de hacking e maquinários, um arsenal de armas de longo alcance e opções de combate no estilo corpo a corpo. A trama segue a luta de V enquanto tenta lidar com um misterioso implante cibernético que ameaça substituir seu corpo com a personalidade e as memórias de uma celebridade falecida perceptível apenas por V. Os dois devem trabalhar juntos se houver alguma esperança de separar os dois e salvar a vida de V. Cyberpunk 2077 foi desenvolvido utilizando o Red Engine 4 por uma equipe de aproximadamente 500 funcionários, ultrapassando o número de pessoas que trabalharam em The Witcher 3, Wild Hunt, 2015, o jogo anterior da desenvolvedora. Para ajudar na produção, a CD Projekt inaugurou uma nova subsidiária na Breslávia, Polônia, e fez parcerias com a Digital Scapes, Nvidia, Clock e a Jali Research para ajudar na produção do jogo. Mike Pondsmith, o criador de Cyberpunk, prestou consultoria para o jogo. Além disso, o ator Keanu Reeves estrela um papel no elenco principal. A trilha sonora apresenta músicas compostas por Marcin Przybylowicz em conjunto com outros artistas licenciados. Após anos de antecipação, a CD Projekt lançou o Cyberpunk 2077 para as plataformas PlayStation 4, Stadia, Windows e Xbox One em 10 de dezembro de 2020, seguido para PlayStation 5 e Xbox Series X e S em 15 de fevereiro de 2022. O jogo foi elogiado pelas críticas por sua narrativa, ambientação e gráficos, enquanto alguns de seus elementos da jogabilidade receberam opiniões mistas. Além disso, a abordagem de alguns de seus temas, bem como a representação de personagens transgêneros, foram alvo de críticas. O jogo também foi amplamente criticado pela presença de bugs, principalmente nas versões de console, que sofriam com problemas de desempenho. A Sony removeu o título da PlayStation Store de dezembro de 2020 até junho de 2021, enquanto a CD Projekt trabalhava para corrigir problemas. A CD Projekt ficou sujeita a investigações e ações coletivas no judiciário devido às suas tentativas de minimizar a gravidade dos problemas técnicos antes do lançamento. Estes foram finalmente compensados com um acordo de $1,85 milhões. Em abril de 2022, o jogo havia vendido mais de 18 milhões de cópias. Uma expansão intitulada Phantom Liberty está prevista para lançamento em 2023 nos computadores e consoles da nona geração. Atualmente, uma sequência do jogo está sendo desenvolvida. Jogabilidade. Cyberpunk 2077 é jogado numa perspectiva em primeira pessoa na pele de V. Vincent Valery, um mercenário cuja voz, rosto, estilo de cabelo, tipo de corpo e modificações, história de origem e roupas são personalizáveis. As categorias de estatísticas, corpo, inteligência, reflexos, habilidade técnica e moral, são diretamente influenciadas pelas classes de personagens que os jogadores assumem, sendo estas Netrunner, Hacking, TX, Maquinário, e Solo, Combate. A árvore de vantagens é ramificada nas categorias corpo a corpo, lâminas, revólveres, espingardas, rifles, hacking, combate a duas mãos, assassinato, sangue frio, engenharia e atletismo.
V deve consultar um mecânico para atualizar e comprar implantes de Cyberware. Os mercados negros do jogo oferecem habilidades de nível militar. A raridade de qualquer equipamento é exibida por um sistema de camadas coloridas. V é capaz de se proteger, mirar, correr, pular, fazer pulos duplos e deslizar. Ataques corpo a corpo podem ser tratados com armas de combate corpo a corpo. Existem 3 tipos de armas de longo alcance, todas as quais podem ser personalizadas e modificadas: armas de energia, padrão, armas de tecnologia, cuja munição é capaz de penetrar paredes e inimigos, e armas inteligentes, com balas teleguiadas. Armas de longo alcance são equipadas para ricochetearem na direção do alvo e retardá-los no bullet time. 4 tipos de dano podem ser infligidos e resistidos: físico, térmico, PAM e químico. O uso de armas aumenta a precisão e a velocidade de recarga, que se manifestam nas animações dos personagens. Armeiros consertam e atualizam armas. O jogo pode ser concluído sem matar ninguém, com opções não letais para armas e Cyberware. A metrópole em mundo aberto Night City, Califórnia, consiste em 6 regiões: o centro da cidade, a central corporativa da cidade, Watson, habitada por imigrantes, Westbrook, composta por uma área luxuosa, Haywood, subúrbio, Pacifica, infestada de gangues, e Santo Domingo, área industrial. A área circundante, as terras baldias, também pode ser explorada. V navega por esses locais a pé e em veículos, que estão sujeitos à visão em primeira ou terceira pessoa. Em carros autônomos, V pode se envolver mais facilmente em tiroteios. Os pedestres são vulneráveis a colisões de veículos. Dependendo da localização, a polícia pode ser alertada se V cometer um crime. As estações de rádio estão disponíveis para serem ouvidas. O ciclo de dia-noite completo e o clima dinâmico afetam a maneira como os personagens não jogadores, NPCs, se comportam. V possui um apartamento e uma garagem. Night City apresenta personagens que não falam inglês, cujos idiomas podem ser traduzidos com implantes especiais. Braindance é um dispositivo que permite que V passe pelas experiências de outras pessoas. Uma árvore de diálogo permite a interação com NPCs e ações em missões. Os pontos de experiência são obtidos nas missões principais e abastecem as estatísticas, enquanto as missões secundárias geram créditos de rua, desbloqueando habilidades, fornecedores, lugares e missões adicionais. As missões são adquiridas de personagens conhecidos como Fixers. Ao longo do jogo, V é auxiliado por vários companheiros. Consumíveis, como refrigerantes, são usados para curar, e os objetos podem ser inspecionados no inventário de V. Os mini-jogos incluem hacking, lutas de boxe, corrida de veículos, artes marciais e campos de tiro. Mensagens de fim de jogo aparecem apenas no momento da morte. Se uma missão falhar, o jogo continua do mesmo jeito. As escolhas feitas pelo jogador implicam em finais diferentes. Sinopse: Night City é uma megacidade americana localizada no estado livre da Califórnia do Norte, controlada por corporações. Legislações locais e nacionais não têm efeito na região. Existe um conflito interno constante entre gangues e outras entidades que procuram dominar a cidade. Night City depende da robótica para todos os aspectos diários, como coleta de resíduos, manutenção e transportes públicos. A sua identidade visual é resultado de 4 eras de austero-entropismo, brega colorido, opulento neobrega e neomilitarismo forçado. A internet é administrada pelo exército e corporações. A falta de habitação é abundante, mas isso não impede a modificação cibernética para os pobres, dando origem ao vício em cosméticos e consequente violência. Estas ameaças são enfrentadas pela força armada conhecida como Psycho Squad. O Trauma tinha uma equipe especializada em medicina de intervenção rápida. Por causa da constante ameaça física, é permitido a todos os cidadãos o uso de armas de fogo. Desenvolvimento: Cyberpunk 2077 entrou em pré-produção quando a desenvolvedora CD Projekt Red concluiu The Witcher 3, Wild Hunt,
Bland Wine, com aproximadamente 50 membros da equipe envolvidos. Mais tarde, eles dedicaram uma equipe maior do que a empregada em The Witcher 3, Wild Hunt. Após o lançamento, começaram a atualizar a Red Engine 3 no intuito de complementar o Cyberpunk 2077. A CD Projekt Red recebeu subsídios avaliados em 7 milhões de dólares do governo polonês, cujo pedido de financiamento confirmou que eles estavam utilizando o Red Engine 4. Em junho de 2017, projetos preliminares foram roubados por um grupo de ladrões que ameaçaram liberá-los ao público, porém a desenvolvedora se recusou a cumprir as exigências. O desenvolvimento do jogo atingiu uma meta no final de 2017. Em março de 2018, um novo estúdio foi inaugurado na Breslávia para auxiliar na produção. Em outubro daquele ano, a CD Projekt Red firmou uma parceria com o estúdio canadense Digital Scapes para criar ferramentas adicionais no Cyberpunk 2077. A desenvolvedora abriu uma parceria com a NVIDIA em junho de 2019 para conseguir a tecnologia de Ray Tracing em tempo real, e a Clock em janeiro de 2020 para garantia de qualidade. A equipe de arte do jogo produziu ilustrações conceituais durante a fase de pré-produção, onde determinaram que a estética deveria ser dividida em 4 tipos de estilo: entrópico, brega, neo-militar e neo-brega. A maioria dos veículos foi baseada nos projetos de Marcello Gandini dos anos 80 e 90. No começo do projeto, tanto o processamento de streaming quanto a iluminação global foram feitos para funcionar sem sobrecarregar a unidade central de processamento. O Ray Tracing melhorou os gráficos de iluminação global, reflexos, oclusão de ambiente e as sombras. No começo da produção foi pensado que o jogo já seria lançado com o modo multijogador, uma vez que o modo foi o primeiro atribuído à pesquisa e desenvolvimento. Contudo, o multijogador foi anunciado como um recurso pós-lançamento. A perspectiva de câmera em primeira pessoa foi escolhida no intuito de envolver os jogadores mais do que a terceira pessoa permitiria. Tanto as cutscenes quanto a jogabilidade foram feitas para combinarem perfeitamente em primeira pessoa. Cyberpunk 2077 apresenta nudez total, cujo diretor do jogo Adam Badowski disse que encapsula o tema do transhumanismo: o corpo não é mais sacro, sagrado, é profano, profano. O roteiro foi totalmente escrito em polonês, sendo que posteriormente uma equipe separada traduziu os diálogos para a língua inglesa. Os designers de missões, que supervisionaram a criação de suas próprias ideias, deram liberdade para os jogadores decidirem a ordem em que as missões são feitas. As missões secundárias geralmente eram feitas a partir de conteúdos não aproveitados na história principal. A CD Projekt Red inventou uma tecnologia baseada na análise de som de redes neurais, produzindo sincronia labial em tempo real para todas as localizações. Os sistemas de animação foram refeitos para gerar o movimento muscular de melhor maneira, bem como a captura de movimento também foi incrementada. Os ambientes do jogo foram criados a partir de projetos pré-fabricados. Os modelos reutilizados tiveram suas cores e detalhes alterados. Alguns elementos do jogo são gerados por meio de tecnologia procedural. O feedback da E3 2018 influenciou os desenvolvedores a permitir um modo de jogo não letal e proibir a opção masculino-feminino na personalização do personagem, em vez de basear-se na voz e tipo de corpo. Com relação ao cenário do jogo, Night City foi projetada com a ajuda de engenheiros urbanistas e sua arquitetura foi inspirada no estilo do brutalismo. O mundo é carregado usando streaming vertical para revelar somente os elementos ativos que aparecem na tela. Em agosto de 2018, a história foi concluída, podendo ser jogada por completo. O conteúdo estava quase completo em meados de 2019, com o resto do desenvolvimento focado principalmente no polimento do jogo. A equipe começou a trabalhar em casa em março de 2020 devido à pandemia de Covid-19, o que também ocasionou atrasos na localização do jogo. Apesar do estúdio desaprovar horas extras de trabalho obrigatórias, isso foi implementado nas últimas semanas. Cyberpunk 2077 é baseado na franquia Cyberpunk criada por Mike Pondsmith. Pondsmith ingressou no projeto em 2012 como consultor. Ele também aparece como um personagem no jogo. Sua sequência de Cyberpunk V3.0,
intitulada Cyberpunk Red, causou impacto na cultura do jogo. Cyberpunk 2077 foi influenciado por uma série de trabalhos tais como o filme Blade Runner de 1982, o mangá e anime Ghost in the Shell e os jogos eletrônicos System Shock, 1994, e Deus Ex, 2000. Ele apresenta uma motocicleta do mangá e do filme de animação Akira e também um carro inspirado em Mad Max, Estrada da Fúria, 2015. O compositor de The Witcher 3, Wild Hunt, Marcin Przebyłowicz, escreveu a partitura juntamente com P. T. Adamczyk e Paul Leonard Morgan. As músicas tocadas nas estações de rádio do jogo foram feitas exclusivamente para elas. A banda sueca Refused criou músicas para o grupo Samurai enquanto a musicista Grimes dubla a vocalista de Lizzy Vizzy e os Metadvarves. Han Degevels, Azap Rock, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kravis, Deadly Unta, Hatboy e Tina Gogo também contribuíram para a trilha do jogo. Em julho de 2018, o ator Keanu Reeves foi escolhido para o papel de Johnny Silveira, sob o pseudônimo de Mr. Fusion para manter sigilo. Ele emprestou sua imagem, voz e captura de movimento para o personagem. A quantidade de diálogo de Reeves perde apenas para ver. Após passar 15 dias gravando suas falas, o pedido de Reeves para que a presença de Silveira em tela fosse dobrada foi garantido. O ator Masami Tsukayama interpreta Saburo Arasaka, o líder da Arasaka Corporation. Sebastian Steppen foi o roteirista principal e diretor criativo do jogo antes de partir para a Blizzard Entertainment no início de 2019. No início de outubro de 2020, Cyberpunk 2077 teve o desenvolvimento concluído entrando no estado Gold. Tem interesse em saber mais sobre jogos clássicos e seus personagens? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!